Irmãos, a paz. Há um texto da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 33, diz assim: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Irmãos, nós que estamos vivendo na semana da Páscoa, estamos vivendo dias difíceis, um verdadeiro calvário, um verdadeiro momento de sofrimento por causa dessa pandemia. Irmãos, esse texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler vai nos mostrar também o Calvário, próximo da Páscoa, de dois malfeitores. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi crucificado entre dois malfeitores, que subiram com ele o Monte Calvário para serem crucificados. E nós gostaríamos de falar sobre um deles. Eles subiram o Calvário. Eles tiveram o seu Calvário. Esse é o tema da nossa meditação hoje. Ao subir o Calvário. O Monte Calvário era um monte situado na cidade de Jerusalém. E ele tinha esse nome porque ele tinha um formato de caveira. Depois os irmãos podem acionar a internet ou o Google e ver a foto ou o vídeo do Monte Calvário. Ele tinha um formato meio arredondado e havia no meio duas grutas ou duas pequenas cavernas que são paralelas e davam o formato de uma caveira. Quando os malfeitores iam ser crucificados nesse monte, eles sabiam que o destino deles era a morte, mas a cada passo que eles davam, carregando a cruz, o madeiro, o objeto da sua crucificação, eles olhavam e viam aquela figura horrorosa, aquela caveira, e a cada momento eles viam a caveira se aproximar, o calvário deles se aproximando. Era proposital. E hoje nós estamos vivendo isso. Estamos vivendo o nosso Calvário. Mas o que o Calvário nos mostra? Que lições nós podemos tirar do Calvário? Quando nós olhamos para a figura daqueles malfeitores, vemos que somos todos pecadores e vemos o caráter horrendo do pecado. Às vezes as pessoas pintam o pecado como algo bonito, mas o pecado tem outra face. O pecado é horroroso. E a palavra de Deus diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Não há um justo sequer. Estamos falando de pandemia, algo que está sobre todo o povo, e o pecado é uma pandemia muito maior do que essa, e ele está sobre todo o povo. Todos nós somos pecadores. Aqueles homens ali, a Bíblia não relata que crime eles cometeram, mas, de acordo com a palavra de um deles, eles eram de fato pecadores. Eles tinham cometido
um delito, e por isso estavam ali. E eu, você, todos nós, somos tão pecadores quanto eles. Provavelmente ou certamente não temos um crime como eles cometeram, mas todos nós, de uma forma ou de outra, pecamos com a língua, com o pensamento ou com ações. E quando nós olhamos para aqueles homens subindo o Calvário para serem crucificados, vemos quanto que o pecado é feio. Eles eram pecadores. Mas, quando nós subimos o Calvário, nós vemos a condenação pelo pecado, o preço do pecado. Tudo tem um preço, e o pecado tem também um preço. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, esta morrerá. Esse é o preço do pecado. Esse é o salário do pecado. É a morte. Aqueles homens cometeram um delito. E eles foram condenados a pagar por esse delito. O delito deles deve ter sido hediondo. Porque só os piores criminosos eram levados para a cruz. Havia outras sentenças de morte, mas nenhuma tão dolorosa, tão humilhante quanto a morte de cruz. Sim, o preço do pecado é a morte. Não apenas a morte física, mas a morte eterna. As penas eternas. E a morte espiritual, que é a nossa separação do nosso Criador ou de Deus, porque os nossos pecados nos separam de Deus. E aqueles homens eram pecadores e merecedores da morte, assim como eu, assim como você. Nós estamos vivendo um verdadeiro vale de sombra da morte. A morte está nos assombrando com essa pandemia, mas o pecado, que é a origem de todos os males, não somente esse, também causa esse mal terrível, esse mal que assombra a humanidade, que é a morte. O que nós vemos no Calvário? Nós vemos que aqueles malfeitores, eles subiram ao Calvário, mas Jesus subiu com eles. Eles eram pecadores, dignos daquela condenação, dignos da morte, mas eles não foram crucificados sozinhos. Jesus foi com eles. Jesus foi crucificado no meio daqueles malfeitores. Jesus estava no Calvário. É o que nós observamos aqui. Amados irmãos e irmãs, a presença de Jesus no Calvário revela o grande amor de Deus por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pecamos, despertamos a ira de Deus, todavia Deus, sendo rico em misericórdia, enviou o seu Filho para morrer por nós, para levar sobre si todas as nossas iniquidades, para que pelas suas pisaduras fôssemos sarados. E ali estava Jesus com aqueles malfeitores, morrendo com eles, mesmo sendo inocente, mesmo sendo justo. Foi julgado por Pôncio Pilatos e foi declarado inocente pelo seu juiz, que não viu nele pecado algum, mas se dispôs a pagar o preço do nosso pecado. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por amor a nós.
É o que diz a palavra de Deus. Ele sofreu com aqueles malfeitores a humilhação, o escárnio, a cruz. E nós também estamos vivendo e passando por esse Calvário, mas nós não estamos sozinhos. É o que a cruz nos ensina, é o que o Calvário nos ensina. Jesus está conosco. É o que diz a palavra de Deus. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Podemos passar pelo vale da sombra da morte, mas não devemos temer, porque o Senhor está conosco. Ele é o nosso pastor e a sua vara e o seu cajado nos consolam. Passamos pelas águas, mas o Senhor está conosco. Jesus estava com aqueles malfeitores, ali no Calvário. Mas o que o Calvário ainda nos ensina? Jesus Cristo, já pregado na cruz, ao lado daqueles malfeitores, ele brama, ele clama, ele fala 7 frases. Uma delas está registrada aqui no livro de Lucas, quando ele vai dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Sim, foi o que Jesus Cristo disse ali na cruz do Calvário. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Foi no Calvário que aqueles malfeitores tiveram a oportunidade de contemplar e de ver o Filho de Deus, o nosso sumo sacerdote, interceder pelos pecadores. Nós não sabemos o que aqueles malfeitores sabiam a respeito de Jesus. Provavelmente ambos devem ter ouvido falar que o próprio Jesus estava fazendo milagres, andando sobre o mar, curando o cego, ressuscitando até mesmo mortos e fazendo outros milagres. Mas não conheciam de fato Jesus. Mas naquele momento eles tiveram a oportunidade de ver Jesus sofrer o mesmo martírio que eles estavam sofrendo. Eles tiveram a oportunidade de ver Jesus, mesmo sendo escarnecido, humilhado, ridicularizado, mesmo Jesus sofrendo sem culpa alguma terríveis dores. Eles tiveram a oportunidade de ver Jesus intercedendo pelos pecadores, inclusive por eles. Porque nós temos um sumo sacerdote que é capaz de compadecer nas nossas fraquezas, diz o autor de Hebreus. E ali eles tiveram essa oportunidade. Eles estavam ali, eram condenados à morte. Provavelmente ou certamente tiveram um julgamento. Nós não sabemos se eles tiveram um advogado bom ou ruim. Alguém que compadeceu deles, sendo eles ainda pecadores. Mas naquele momento, eles tiveram a oportunidade de ver Jesus Cristo interceder pelos pecadores, inclusive por eles. Quando nós vemos o Calvário, podemos ver que Jesus está conosco. Mais do que isso, Ele está intercedendo por nós. Jesus Cristo é o único Deus e mediador, e o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É aquele que intercede por nós. O apóstolo João vai dizer assim: essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia pecardes, nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Somos pecadores, merecedores da morte. Mas no nosso Calvário, Jesus está conosco. E no dia que nós passarmos pela morte física, ou se Jesus vier antes, no dia do nosso encontro com Deus, Jesus estará intercedendo por nós.
como nosso advogado no grande julgamento. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que justifica. Cristo que morreu por nós e antes ressuscitou e está à direita de Deus Pai intercedendo por nós. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Ele é o nosso sacerdote. Foi isso que aqueles malfeitores tiveram a oportunidade de ver. Alguém intercedendo por eles. E Jesus é o nosso sacerdote. Caminhando um pouco mais, o que vemos no Calvário, nós vemos que Jesus Cristo foi crucificado. E é o que diz o versículo 38. Ele foi crucificado por ser o rei dos judeus. Ele foi crucificado por ser o rei dos judeus. Quando a pessoa era crucificada, acima da sua cabeça, no topo da cruz, era colocada a sentença, a condenação daquele que estava sendo crucificado. Por que Jesus Cristo foi crucificado? Ele não foi assassino, ele não foi mentiroso, ele não foi blasfemador, ele não roubou nada, ele não cometeu pecado algum. Mas lá estava a sua sentença. Era ele o rei dos judeus. Foi no Calvário que aqueles malfeitores tiveram a oportunidade de conhecer o rei dos judeus. Quem era aquele que estava sendo crucificado ao lado deles? Era o rei dos judeus, o eterno rei, Jesus Cristo. E ali eles tiveram a oportunidade de conhecer o rei dos reis. O rei não apenas dos judeus, mas o rei do universo. O cabeça da igreja. Eles conheceram. E se há um rei, consequentemente há um reino que não é deste mundo, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse: o meu reino não é desse mundo. Mas o reino de Deus está dentro de nós. E depois da consumação dos séculos, nós reinaremos com Cristo, num novo céu e numa nova terra. E um daqueles malfeitores entendeu isso. Ele viu que quem estava ali era o rei dos judeus, era o rei dos reis. Por isso, ele vai dizer, já no versículo 42, Senhor, lembra-te de mim ao entrares no teu reino. É no momento de dor, é no nosso Calvário, é que nós podemos olhar e ver ao nosso lado o Rei dos Reis. O caminho para o reino. Um reino que não é comida nem bebida, mas paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Foi essa visão que aquele malfeitor teve antes da sua morte, antes da sua condenação. Ele viu um reino, ele viu o Rei dos Reis, mostrando para ele um reino de paz, um reino eterno e um reino de justiça. Mesmo no Calvário, você tem a oportunidade de olhar ao seu lado e ver que Jesus, o Rei dos Reis, está oferecendo a você um grande reino. Sim, foi no Calvário que um daqueles malfeitores teve a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e de clamar por salvação. É o que vemos ainda no versículo 41. Um dos malfeitores, tendo a mesma visão que o outro, ele rejeitou e continuou até o fim da sua vida blasfemando e rejeitando o reino, rejeitando o perdão. Mas o outro soube aproveitar a sua oportunidade, a sua última, certamente. E ele clamou: Senhor, lembra-te de mim ao entrares no teu reino. Querendo dizer, eu sou pecador, eu sou miserável, eu sou digno de morte, como ele próprio diz. Mas, Senhor, tenha misericórdia de mim. Lembra de mim. Quando o Senhor entrar no seu reino, não se esqueça de mim. Ali,
ele se rende a Jesus. Ele crê em Jesus. E a palavra de Deus diz o seguinte: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor, e se com o coração creres que Deus o levantou dentre os mortos, serás salvo. E foi o que ele fez. É no Calvário, é que você deve olhar e ver diante de você o Rei dos Reis, mostrando para você o caminho da salvação. Todos nós teremos o nosso encontro com Deus, porque a Bíblia fala: tu és pó e ao pó voltarás, e o Espírito volte a Deus que o deu. No seu encontro com Deus, vá com Jesus, receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e você estará salvo, mesmo sendo pecador e digno da morte ou das penas eternas. Basta você crer em Jesus, como aquele ladrão, como aquele malfeitor que aproveitou a sua oportunidade. Ainda é tempo para você receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia fala: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Perto está o Senhor está do teu lado, oferecendo a você o reino. Chame, clame por ele. Você ainda pode buscá-lo para obter a salvação. E finalmente, foi no Calvário que aquele malfeitor teve a certeza de que estaria no paraíso. A Bíblia fala: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Sim, o pecado é horrível, o pecado gera pandemia, gera desgraça, gera um calvário, gera a morte. Mas, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Veio ao mundo para morrer a minha morte, a tua morte, para que pudéssemos viver a sua vida e ter com ele a vida eterna e a certeza de vida eterna. Olha o que Jesus Cristo disse a ele. Jesus Cristo não disse: dê o dízimo. Jesus Cristo não disse a ele: vá à igreja, faça isso, faça aquilo. Jesus Cristo disse para ele: porque em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E essa é uma certeza que temos, de que quem crê em Jesus, com toda certeza, estará com ele no paraíso. Assim como aquele ladrão. E esse é o apelo que faço a você, meu amado e querido irmão. Você que vive esse calvário, você tem a oportunidade que aquele homem teve. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, esse é o momento de você crer. A morte de Cristo não foi em vão. Jesus Cristo não é um simples mártir, mas a morte de Cristo significa caminho para o paraíso. A morte de Cristo significa que não há mais condenação para cada um de nós, porque Cristo pagou o preço do pecado. Basta crermos nele para sermos salvos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.